Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e principalmente preparados e preparadas, animados e animadas para a nossa última aula. É isso mesmo. Hoje é o nosso último vídeo, com ele eu me despeço das nossas aulas, né? Mas quero ressaltar que eu continuo aqui e caso vocês queiram conversar, trocar ideias comigo, vocês têm o meu e-mail e será um prazer recebê-los, né? Conversar com vocês sempre quando vocês quiserem. Também gostaria de já deixar os meus agradecimentos. Foi muito bom estar com vocês nesses 6 encontros. Aprendi demais, tanto como professora quanto pesquisadora, e foi uma jornada enriquecedora e espero que tenha sido para vocês também. Foi muito bom preparar as aulas, mas também ler os comentários de vocês lá no AVA, responder as perguntas que surgiram durante o nosso percurso e principalmente assistir aos vídeos, às leituras dramatizadas que vocês fizeram. Vocês estão de parabéns e é muito bom verificar, né, observar como vocês foram se apropriando, pegando uma coisinha aqui, trazendo muito do conhecimento de vida, do conhecimento literário, do conhecimento, né, de vocês para a produção final do vídeo, para a elaboração das respostas no AVA. Então, meu muito obrigada e vamos para a nossa última aula, né? Neste último encontro, eu retomo alguns conceitos da adaptação, da leitura dramatizada, para que vocês tenham novos teóricos, novas ferramentas para produzirem a segunda leitura dramatizada de vocês. Então, o objetivo aqui é enriquecer um pouquinho mais, ampliar o nosso olhar sobre essa atividade, sobre esta ação, a leitura dramatizada, para que vocês tenham mais ferramentas e elementos para a última atividade de vocês. Bom, então vamos lá. Vamos retomar que a leitura dramatizada, ela é um processo que envolve várias linguagens. E todas essas linguagens significam. Nenhuma delas está isenta de significado. Então é muito importante que ao planejar a minha leitura dramatizada, enquanto diretor, enquanto produtor, enquanto roteirista, eu leve em consideração questões como o cenário, como a iluminação, como a vestimenta, como os acessórios que o ator ou a atriz utilizará para produzir, para passar, para transmitir, para tocar o seu público-alvo. Além disso, como meu corpo e minha voz trabalharão em sintonia para expressar e dizer aquilo que eu quero que o meu público-alvo sinta, perceba. Então, a partir dessas questões, né, eu trago alguns teóricos para fundamentar a nossa análise, a nossa leitura, a nossa percepção. E já adianto que quando a gente pensa em cenário, é muito importante que ele seja neutro, que o meu fundo seja escuro e que não tenha elementos que chamem, que despertem a atenção do meu público. Por quê? O foco sempre tem que estar no ator e na atriz. Então, além deste cenário, que deve ser neutro, que não deve ter estímulos, que deve ser escuro, a questão da iluminação também. É ela quem, junto com todos esses elementos, com todas essas linguagens, ajudará a dar enfoque, ajudará a destacar determinada ação, determinada expressão facial que eu terei naquele momento para trazer aquela emoção. Então, a iluminação é muito importante. Eu preciso pensar e organizar o meu cenário para que ela esteja sempre centralizada em mim. No caso, vocês, né? No ator e na atriz. Então, além deste cenário, da iluminação, a questão da caracterização da roupa e dos acessórios também é muito importante. Eu não posso ter acessórios que despertem, que chamem a atenção do meu público e perca, né? E o levem a uma outra dimensão, a um outro olhar que não seja eu, a minha voz, o meu corpo, o que eu estou dizendo. Então é importante que todas essas questões, cenário, iluminação, corpo, acessórios, roupas, estejam atrelados ao que eu quero dizer e que sempre contribuam para que o foco seja o ator, seja a atriz e principalmente a maneira como ele vai unir, né, engendrar e amalgamar corpo e voz para expressar o espírito do texto, a apropriação do tom do texto que ele vai passar, que ele vai fazer o leitor sentir,
fazer o público perceber, fazer o telespectador ou o espectador se emocionar. Então, todas essas linguagens e outras são importantes para que eu consiga a minha intencionalidade, para que eu atinja a minha intencionalidade comunicativa. E aí, para acrescentar a esse respeito, né, eu vou utilizar algumas citações e alguns apontamentos que o Walter Murch faz no livro Num Piscar de Olhos, a edição de filmes sob a ótica de um mestre. O livro, né, em PDF estará na legenda do vídeo, caso vocês queiram ler ou ampliar aí as percepções de vocês sobre o texto, sobre a leitura dramatizada, sobre essas técnicas e edições de vídeo. Bom, o teórico e o estudioso ele vai dizer que a primeira coisa que um diretor deve fazer é se perguntar, antes de planejar qualquer fato, ele deve se perguntar: o que eu quero que o meu público sinta? O que eu quero que o meu público sinta? O que eu quero despertar nele? E aí ele menciona aqui, é só quando o diretor sabe o que ele quer despertar no leitor, a emoção que ele quer despertar no leitor, é que todo o resto vai ser planejado e preparado para que a emoção seja percebida, seja apropriada, seja sentida pelo seu público-alvo. E aí, ele menciona aqui assim: quando a emoção está adequada, quando a emoção é colocada na dose certa, no ritmo certo, na melodia, no embalo, na forma original, ela vai despertar o interesse do leitor, ela vai ser percebida pelo corpo deste leitor, deste público, e ele vai, a partir dessa emoção percebida, criar, fabular, simbolizar e principalmente imaginar e ter outras percepções, outras leituras daquele texto. Então é muito importante que esta pergunta seja feita: o que eu quero despertar? O que eu quero que o meu público sinta? E o Walter Murch ele ainda vai dizer que, além disso, todo diretor deve fazer uma outra ação, deve ter um outro ponto de referência, que é se colocar no lugar de público, de leitor, de ouvinte. E ao se colocar como público, como sujeito que vai receber essa produção, além de pensar o que eu quero que ele sinta, o que eu quero sentir com isso, eu também tenho que fazer as seguintes perguntas, né? O que o público estará pensando em determinado momento? É muito importante que eu faça essa questão. Como nós faremos a leitura de um texto literário, cada momento é altamente significativo para o final, para o clímax, né? Para esse efeito único que eu quero despertar. Então, o que eu quero que o meu público, que o meu leitor pense neste momento e nesta passagem e na seguinte? Então, em cada momento da sequência textual, da leitura dramatizada que vocês farão, né? O que ele vai sentir, o que ele vai pensar, tem que estar relacionado ao tom e ao efeito único, à impressão, né, que vocês querem causar, a intencionalidade de vocês no leitor. Então, além de pensar no que eu quero que ele sinta, de me colocar no lugar deste público e pensar o que ele observará e pensará neste momento, para onde ele deve olhar, o que ele deve perceber. Então, novamente, olha aí a importância dessas diversas linguagens que estão corroboradas aí à leitura dramatizada. Cada uma deve ser significativa e deve ter seu ponto, né, de clímax para passar aquilo naquele momento. Então, para onde ele vai olhar neste instante, nesta parte da leitura que eu farei? O que ele pensará, o que ele precisa pensar e principalmente o que ele vai sentir em cada uma dessas passagens, porque é somente quando eu me coloco no lugar de público, né, do público, e quando eu faço essas perguntas que eu vou conseguir fazer a manutenção, o equilíbrio dessa emoção e impactar o meu leitor, fazer com que ao ler, a assistir ao meu vídeo, ele adquira e tenha novas criações, novas fabulações, novas
imagens daquele texto, daquela leitura. Então, né, ele até traz essa metáfora que o diretor é como um mágico, que a cada momento ali, ó, vai mobilizar linguagens para despertar o interesse no leitor e fazer com que ele fique vidrado no que vai acontecer ainda. Então, essa manutenção é muito importante. E assim como ele, um outro, né, estudioso deste assunto do filme, do curta-metragem, o Alex Moleta, no livro Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital, uma proposta para produções de baixo custo, de 2009, ele vai dizer que são essas perguntas que é por meio deste olhar que tudo começará e que ao ter essa percepção, eu vou conseguir transformar uma ideia efêmera em algo concreto, em algo palpável. É onde eu vou conseguir achar a linha que vai aí fundamentar todo o meu planejamento, toda a minha organização. Então, é interessante verificar como os dois, né, articulam as ideias, salientando justamente isso, que é só quando eu tenho o controle da emoção, me coloco no lugar do público e começo a pensar onde ele tem que olhar, o que ele tem que sentir, o que ele tem que pensar em determinado momento, para que a emoção final seja a que eu quero transmitir, é que eu começo a direcionar o meu processo de criação. E ao direcionar esse processo de criação, fica muito mais fácil estabelecer um objetivo, estabelecer a intencionalidade e principalmente, né, o trabalho que eu tenho que desenvolver em cada uma das partes para que ela seja atingida, para que ele seja atingido. Então, ele vai dizer algo muito importante, que ideia e conceitos não dão bons vídeos, não resultam em leituras dramatizadas bem feitas. Agora, experiências humanas, sim. E é essa experiência humana, é esse espírito do texto, como a Linda Hutton diz lá na nossa primeira aula, né? Que vai trazer essas experiências e que vai impactar, e que vai despertar interesse no meu leitor, que vai deixá-lo vidrado na maneira como eu vou tecendo, né? Forma e conteúdo. E é interessante que ele menciona que o roteiro, ele vai humanizar a personagem e vai propor uma experiência nova ao público. Então, como corpo, voz e todas essas linguagens que nos cerceia, que cerceia o ator, e a atriz, contribuirão para que o público sinta e se aproprie de todo esse sentido, né? O sentido. E principalmente permitindo que ele se identifique com aquilo. Então, conhecer, ele menciona, né, que conhecer é inerente ao ser humano e que sempre que nós nos deparamos com algo novo, nós queremos desvendá-lo. Então, causar esse estranhamento, causar essa curiosidade, esse interesse diante de algo talvez já conhecido, mas com uma outra roupagem, com uma nova percepção, pode incitar o leitor, o público, a querer desvendar tudo isso, a mergulhar na leitura que vocês farão. E então, a partir dessas ações que ele vai conseguir se relacionar com o texto, com o mundo, com a leitura e com ele mesmo. E é uma maneira de autoconhecimento, de autopercepção, de autocriação e fabulação. E aí, é interessante ver como o Moleta, ele vai trazer todas essas percepções do curta-metragem, da confecção, da edição, não deixando de mencionar a importância do texto, né? E ele começa distinguindo dois elementos principais, a fábula e o enredo. E dizendo que esses dois termos, que têm várias acepções, vários significados, né? São importantes, é importante que o diretor tenha a percepção dessa diferenciação para que o seu roteiro seja bem construído. E ele traz Aristóteles, né, para fundamentar o conceito de fábula, dizendo que a fábula é a alma da história, é a reunião de todas essas ações que são colocadas nessa ordem cronológica, em uma unidade de ação, para que o fim, né, seja percebido do texto, da narrativa, seja captado, seja feito. Então,
ele vai dizer que a fábula é a alma da história, é essa reunião dessas ações que são colocadas nessa ordem cronológica em uma unidade de ação. Já o enredo, segundo Aristóteles, é a narrativa, é a maneira como a história vai ser contada pelo narrador. Essa é a função do diretor, conhecer demasiadamente a fábula para que ele possa reorganizar o enredo da maneira que lhe convier, ou melhor, da maneira que ele achar necessária para despertar aquela emoção, para que a emoção seja a cada passagem da leitura feita tocada, né? Seja transmitida e principalmente percebida pelo meu público-alvo da melhor maneira possível, despertando interesse em continuar, em aí encontrar novos caminhos, novas leituras, novas maneiras de ser daquele texto. Então, se a fábula é a alma da história, o enredo é o esqueleto. Olha que metáfora bonita, né? Porque é o enredo que vai manter todo esse corpo em pé. E dessa forma, quando eu levo isso em consideração, todas as ações das personagens e todas as situações dos elementos narrativos devem ser necessariamente visuais e auditivos. Diferentemente, né, quando a gente pensa lá no texto literário, onde o personagem sente, pensa e imagina, num roteiro audiovisual, ele deve sempre agir. A palavra de ordem é a ação, a fala, a interação, como eu mobilizo todas essas linguagens para expressar todas essas questões. E aí ele vai sempre trazer algumas perguntinhas básicas. Quem é o protagonista? Quem ou o que é seu antagonista? Qual é o conflito principal do personagem? Qual é o conflito principal da história? E aí eu retomo com vocês as noções e a teoria da Linda Hutton, que vai exatamente perguntar e trazer essas questões. Eu, enquanto diretor, preciso saber captar o espírito desse texto, o tom deste texto, para que todo o resto faça sentido, né? Para que fábula e enredo sejam ali pensados e planejados a fim de que esta emoção seja percebida pelo meu público-alvo. Então, esses dois elementos principais do processo da criação artística é o questionamento e o conhecimento. Então, quando eu me questiono, eu desenvolvo, trago novas percepções, novos conhecimentos. E aí ele vai dizer que é neste momento que ele acredita que nasce a capacidade, né, o desejo, a volição de conhecer algo mais profundamente, de se debruçar sobre. E olha que interessante, é isso que nós, enquanto atores e atrizes, temos que despertar no nosso público-alvo. Esse desejo de querer saber mais, de conhecer mais, de aprofundar e mergulhar, de ser um autor, um ouvinte, né, viajante, como a Michelle Petit diz, na leitura que vocês farão a partir de todo esse espírito que vocês transmitirão. Então, ele, partindo desse pressuposto, né, ele vai dizer assim: quando nós somos arrebatados por um fato ou um fenômeno, nossa intuição nos faz perguntar imediatamente: por que isso aconteceu dessa forma e não de outra? Olha que interessante, quando eu me coloco no lugar do público e previamente faço aquelas perguntas, conheço muito bem a fábula, sei como eu vou modular esse esqueleto do meu enredo e qual a emoção eu quero gerar, isso automaticamente vai trazer intuitivamente no público esse olhar, né? Por que ele fez dessa maneira e não daquela? Por que ele priorizou esta palavra no lugar daquela? Por que ele fez este gesto no lugar do outro? E é esta pergunta, é este questionamento que vai impelir o público-alvo a buscar essa resposta, a dar sentido a essa experiência e, como eu já disse, inventar, fabular, simbolizar uma nova leitura, uma nova percepção, certo? Então, principalmente, né, o roteirista, o diretor, ele precisa conhecer o humano, porque é conhecendo o humano que todas essas questões serão pensadas e criadas.
E antes de mais nada, é necessário que esse diretor conheça o mínimo da linguagem escrita deste roteiro. E todas essas reflexões sobre a criação, elas também devem ser de domínio do diretor e do produtor. Lembra que nós já comentamos isso, né? Vocês serão os diretores, os produtores, os roteiristas, os atores e as atrizes das leituras dramatizadas que vocês farão. E aí, ressaltando o que a Linda Hutton traz lá no vídeo, nos vídeos 1 e 2, o Moleta também afirma e traz algumas perguntas que devem basear e fundamentar essa análise, esse planejamento do diretor e do roteirista, que são: qual é o tema principal do roteiro? Quem é o protagonista? Quem ou o que é seu antagonista? Qual é o conflito principal da personagem? Quando, onde, como acontecerão as ações? Então, o diretor, ele deve distinguir todos esses elementos, ele deve conhecer profundamente todos esses elementos para que a apresentação, né, esteja aí coadunada ao desenvolvimento e à resolução desta história, desta leitura dramatizada que vocês, no caso, farão, né? Então, é muito importante perceber, é válido, né, ressaltar a importância das ações e de saber quais são as ações mais relevantes para aquela trajetória da personagem, quais passagens da minha sequência textual são importantes para que o público sinta, para que o público se aproprie, questione-se diante do que ele está vendo, diante do que ele está ouvindo, né? Então é somente conhecendo a história e os personagens que nós podemos ver claramente essas imagens e como nós precisaremos extrair de cada uma delas a emoção, a ação central, o tom central para dizer o que nós queremos dizer, para captar e principalmente, né, possibilitar aí ao público-alvo novas percepções. Então, Moleta vai dizer o seguinte: todas essas questões são essenciais dentro de uma obra audiovisual, dentro de uma leitura dramatizada, porque essa estética visual, ela vai determinar a atmosfera racional ou emocional do vídeo, pois ela vai explorar a produção das emoções por meio, né, desses fenômenos estéticos causados pela obra. E a simples escolha, né, como nós comentamos, a simples questão de colocar um cenário correto, de não, como que eu posso dizer, de não supervalorizar a produção, a roupa, os acessórios, de ter uma boa iluminação, de saber as passagens e como eu lerei, e como eu falarei essas passagens, que expressão facial, que movimento corporal eu farei, são todas essas linguagens que vão trazer toda a questão artística e vão apresentar ao público-alvo, o meu público, né, o objeto que eu quero transmitir, o meu efeito único. E é isso que vai ampliar a percepção do belo, que vai transformar, né, aquele texto numa nova leitura, num texto adaptado. Então, agora nós passamos para algumas questões técnicas. Quando eu vou editar, né, e gravar o meu vídeo, é muito importante que o enquadramento ele seja levado em consideração, porque enquadrar significa inserir um ou mais objetos em um quadro. E esse enquadramento, que está presente em todos os planos, ele vai definir o que vai ser mostrado. E é aqui que eu preciso utilizar esta linguagem a meu favor, dentro daquelas perguntas que eu já mencionei a vocês agora, anteriormente. Então, como que o enquadramento, em qual enquadramento eu vou ter? Mais perto da câmera, mais longe da câmera, né? Com a luz em cima, embaixo, do lado? Como que essas questões, como que esse enquadramento vai ressaltar e principalmente representar todas essas questões? Fazer com que o leitor, né, o meu público, olhe, direcione o pensamento, sinta a emoção que eu quero passar com tudo isso. Então, em linhas gerais, esse enquadramento vai definir o que será mostrado e como aquilo será mostrado. Então, eu vou conseguir distribuir todas essas linguagens, essas intencionalidades a partir do enquadramento que eu determinarei a cada uma dessas passagens.
Além do enquadramento, outra questão, estrutura importante, é a dimensão e a proporção, porque elas avaliam o tamanho do objeto. Então, quando eu penso em dimensão, eu penso em altura, eu penso em largura. Quando eu penso em proporção, eu demonstro como se a altura e a largura estão de acordo com o todo onde o objeto está inserido. É o que eu já mencionei antes, né? Qual é o enquadramento que eu darei, por exemplo, a minha face, ao meu corpo, a minha expressão? Todas essas questões relacionarão essa dimensão e essa proporção ao que eu quero dizer. E toda projeção de luz sobre determinado objeto produz aí essa sombra, e é interessante também eu levar em consideração esse aspecto. Como que a sombra é significativa e contribui para despertar este olhar, essa simbologia, essa fabulação no meu telespectador, no meu ouvinte, no meu espectador. Então, além do enquadramento, da profundidade, da dimensão, eu também preciso levar em consideração a perspectiva e a profundidade. E vou dizer que vocês já levaram isso em consideração. Alguns vídeos, né? Alguns dos vídeos que eu assisti, foi muito interessante perceber como vocês se apropriaram desse enquadramento, dessa profundidade, dessa perspectiva, para trazer determinados pontos da obra e principalmente direcionar o olhar do leitor, né, do público que estava assistindo ao vídeo. Então foi muito válido perceber essas questões. E como vocês, como eu já disse no início da aula, mobilizaram esses conhecimentos de vocês para realizar a leitura dramatizada. E a intencionalidade da nossa aula é justamente essa, contribuir para que vocês ampliem as suas possibilidades e as suas perspectivas. Então, levar em consideração esses elementos de luz e de sombra e como que a luz e a sombra criam perspectivas, criam profundidade dentro dessa visão do objeto, daquele enquadramento, é válido para que o público possa assimilar essa tridimensionalidade e principalmente, né, o ângulo e como este ângulo significará, que mensagem ele irá transmitir. Então, levar isso em consideração é sempre e muito válido. Além da perspectiva e da profundidade, outro elemento é a exposição de luz. Como que esse recurso ele vai controlar a intensidade de luz captada pela câmera e vai projetar aquilo que eu quero, aquela mensagem, aquela expressão que eu quero transmitir. Como que a exposição à câmera vai diminuir ou ampliar essa visão, esse enquadramento e como isso vai contribuir para o efeito que eu quero passar. Então, a qualidade do vídeo, ela está associada a todos esses elementos e a criação de uma boa imagem com um som limpo requer o olhar para todas essas estruturas, para todas essas questões, porque a construção da leitura dramatizada do vídeo requer o cenário, o som, a iluminação, a vestimenta, o enquadramento, a perspectiva de luz e sombra. Todos esses elementos, todas essas linguagens, elas significam, elas não estão isentas numa leitura, na produção de um vídeo de significado. Então, esses elementos presentes, né, nesse cenário da gravação, eles transmitirão a mensagem e estarão diretamente associados à emoção que eu quero causar no público e o impacto que eu quero que eles tenham em cada uma das passagens, em cada um dos elementos, né, da sequência da minha leitura dramatizada. E isso significa que esses aspectos, né, visuais, eles também são tão importantes quanto o conteúdo do vídeo. É válido ressaltar essa questão que o texto é importante, com certeza, mas todas essas linguagens, elas também significam e elas também contribuem para impactar, para passar e principalmente fazer com que o público se aproprie, internalize, sinta tudo aquilo que eu quis dizer, né? Então, como eu falei para vocês, o cenário é importante, a iluminação é importante, o enquadramento é muito válido e precisam ser considerados. E aí, nós chegamos num outro ponto, né? Que é a voz. A voz, ela tem um valor que acrescenta, que traz aí essa expressividade, essa informação. E ela pode ou não
enriquecer determinada imagem, determinada passagem. Então, saber como, com que voz, com que tom de voz eu lerei determinada passagem é importante para que eu consiga expressar, para que eu consiga enriquecer aquela passagem e, lembrando lá no início da aula, né, despertar essa emoção, fazer com que o meu público sinta aquilo que eu quero que ele sinta, né? Então, a voz, ela tem esse poder de enriquecer determinada passagem. E este fenômeno, né, da voz, ele tem que estar associado sempre ao som, à imagem, ao contexto, ao enquadramento, ou seja, tudo é um uno, né? Nada está desassociado, tudo está associado, unido e contribui para a mensagem. Então, a voz, eu tenho que pensar que ela é o suporte da minha expressão verbal. E quando nós captamos, né, essa intencionalidade, esse poder que a voz tem dentro da leitura dramatizada, nós garantimos ao nosso texto, ao nosso vídeo, à nossa produção, essa inteligibilidade. As palavras, elas precisam ser ditas de maneira clara, elas precisam ser pronunciadas com uma boa dicção para que não haja ambiguidade, para que não haja ruído, para que não haja duplo sentido. Então, todas essas questões, e eu quis, a minha intenção com a aula de hoje era justamente essa, trazer todas essas linguagens que estão relacionadas à leitura dramatizada e que também são importantes porque elas contribuem para a leitura e principalmente para a emoção que eu vou causar e que eu quero causar no meu leitor, para que eu saiba o que ele pensará naquele momento, o que ele sentirá com aquela voz, com aquela luz, com aquele enquadramento dentro daquele cenário e principalmente, né, como que eu vou impactar, como que eu vou despertar um novo olhar diante daquele texto. Então é isso. Espero que essas noções, esses elementos, essas estruturas auxiliem na gravação dos próximos vídeos. Continuo aqui caso vocês tenham dúvidas. Uma boa semana, uma ótima produção, né, para aqueles que ainda não fizeram os vídeos. E é isso. Tchau, tchau!